Olá, amigos da TV Justiça, estamos começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos que ocorreram no plenário do Supremo Tribunal Federal e que você acompanhou ao vivo direto do plenário. Hoje, em destaque, as sessões dos dias 23 e 24 de maio de 2012. Karina, diversas questões que foram discutidas, inclusive com relação à foro especial e improbidade administrativa, que é um tema que recentemente foi discutido, foi debatido, julgado no plenário do Supremo. A semana passada, esse recurso estava já na pauta de julgamentos, mas por conta do prolongamento da discussão acerca de uma modulação de efeitos numa ação direta de inconstitucionalidade, ele acabou ficando para o julgamento nessa semana. Volta-se novamente, então, esse tema de improbidade administrativa e essa prerrogativa de foro em razão da função, e outros temas também bastante interessantes foram discutidos aqui no Supremo, como, por exemplo, a competência e a possibilidade do Ministério Público do Trabalho vir ao Supremo Tribunal Federal em sede recursal. A legitimidade do Ministério Público foi questionada e os ministros acabaram decidindo que o Ministério Público não pode, se não por meio do Procurador-Geral da República, interpor recurso contra decisões proferidas em reclamações, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Federal. E temas também como o mensalão e uma arguição de impedimento veio ao Supremo, foi julgado essa semana, e ainda a legislação do Estado de Alagoas envolvendo crime organizado e a criação de uma vara especializada. Os ministros decidiram, ainda não finalizou o julgamento, mas que isso pode se tornar inconstitucional, de alguma certa forma, a criação dessa vara. E tudo isso nós vamos ver na nossa edição de hoje, começando com os destaques da sessão plenária da quarta-feira, exatamente foro especial e improbidade administrativa. Aqui foi apresentada uma questão de ordem na petição 3030, relatoria do ministro Marco Aurélio, Ministério Público Federal versus Carlos Alberto Azevedo Camurça e outros. Aqui, originalmente, trata-se de um inquérito que foi reautuado como petição. E o tema é exatamente uma ação civil pública contra dois ex-deputados, federal e estadual, o diretor-presidente e o diretor econômico-financeiro da Enaro, empresa de navegação do estado de Rondônia, pela acusação da prática de atos de improbidade administrativa. Os diretores da empresa, eles teriam contratado, sem concurso público, várias pessoas a pedido dos deputados. Karina, o julgamento foi iniciado, mas houve uma questão de ordem, cujo julgamento determinou o chamado sobrestamento do processo, a fim de que se examinasse se haveria o envolvimento de deputado federal para o efeito de fixação de competência da Corte. Houve uma diligência, inclusive, neste sentido, para apurar essa questão. Antes de mais nada, ou antes mesmo do mérito das acusações, aqui se trataria de uma questão de limite de competência. De que maneira? A discussão aqui é saber se aquelas pessoas que eram detentoras de cargos ou funções públicas e que tivessem cometido algum ato de improbidade administrativa, mesmo hoje não sendo mais detentoras desse cargo ou função, teriam prerrogativa de foro, ou seja, seriam processadas e julgadas por um órgão, por um tribunal, por um órgão colegiado, ou se elas deveriam ser julgadas pelas instâncias ordinárias por um juiz natural daquela causa, por um juiz singular, um juiz monocrático, que a gente chama. Essa era a discussão que se tratava dessa PET, que é um inquérito civil, proveniente de uma ação civil pública e que foi reautuado aqui no Supremo Tribunal Federal como uma petição. Então, trata-se da competência do Supremo Tribunal Federal, com base no que determinava o artigo 84 do Código de Processo Penal, parágrafos 1º e 2º, que na semana passada, na verdade, em 2005, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e a discussão foi retomada semana passada em embargo de declaração, quando então os ministros resolveram modular os efeitos. Então, a discussão aqui é que essa ação, essa PET, já estaria tramitando no Supremo desde 2003, mas em 2005 houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e o processo vem, então, numa questão de ordem para ser decidido e aí aplicada aquela decisão já proferida em sede de ADI e que, portanto, tem efeito vinculante. Pois é, e o ministro Marco Aurélio, ele delimitou o tema debatido na questão de ordem, lembrando exatamente que na semana anterior houve o referido julgamento do processo que modulou os efeitos da ação que tratou do foro especial. A ação da questão de ordem, tem muito a ver para que não surja um verdadeiro paradoxo, uma incongruência com o que nós assentamos, já que se declarou por arrastamento a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84, com o que nós assentamos agora, por último, no julgamento dos embargos declaratórios.
A definição da questão de ordem, né, tem muito a ver para que não surja um verdadeiro paradoxo, uma incongruência com o que nós assentamos, já que se declarou por arrastamento a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84, com o que nós assentamos agora, por último, no julgamento dos embargos declaratórios, né, nessa DIN. Continuo convencido, presidente, que, no caso, sem crítica, claro, e eu digo sempre que quando ficamos isolados em uma posição, devemos sempre suspeitar, né, da boa procedência dessa posição, mas continuo convencido de que, ante a rigidez, não se tem como modular consequências de uma declaração de inconstitucionalidade. Para mim, de duas, uma. Ou a lei nasce harmônica com a Carta da República, que a todos indistintamente submete, é a lei maior do país, ou conflita com essa mesma Carta da República, e aí cabe, como sustentava Rui Barbosa, a declaração de que a lei é irrita, de que a lei não tem, em que pese a rigidez da Carta da República, uma sobrevida, como se a Carta da República até então não estivesse em vigor. Prosseguiu o ministro, já analisando a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, tratando-se aqui de ação da área civil para concluir a resolução da questão de ordem. Reafirmo, presidente, sob o ângulo do que seria, em primeiro lugar, o aditamento a essa carta para se incluir na competência do Supremo a ação civil de improbidade, no que se implementaria uma modulação para admitir-se que o conflito somente desaguaria nas consequências que lhe são próprias após o julgamento da ADIM, para assentar que, seja qual for o cargo exercido, não cabe ao Supremo julgar a ação civil de improbidade, ainda que, como no caso do deputado federal, à época dos fatos, né, detivesse o envolvido nessa ação civil de improbidade um mandato que, a teor da carta, gera a competência do Supremo, mas para uma ação de natureza diversa, que é a ação penal e não a ação civil pública. Nesse sentido, resolvo a questão de ordem, adotando uma visão harmônica com o que ocorre, como eu disse no voto, quanto à ação civil pública e à ação popular, né, que devem ser ajuizadas, seja contra quem for, na primeira instância. É como voto. Karina, portanto, por votação unânime, o plenário decidiu que não compete ao tribunal julgar o ex-deputado federal por Rondônia, Carlos Alberto Azevedo Camurça. Já faço duas perguntas de cara. Primeiro, o que acontece com os autos do processo? E segundo, qual o peso, para reforçar o que foi apresentado, dessa questão de ser uma ação penal ou uma ação da área civil, neste caso? Vamos lá, então. Primeiro, assim decidido, o processo que estava no Supremo Tribunal Federal retorna à primeira instância para o juiz natural, para aquele juiz competente para processar e julgar este ex-deputado, esse ex-deputado estadual e mesmo os diretores da Enaro. Nesse caso, o ex-deputado federal, o Rondônia, Carlos Alberto Camurça, nesse caso. Porque estava questionando aqui no Supremo. Volta, então, para a Justiça Comum
para ser processado e julgado. Mas o mesmo se diz em relação, porque o artigo 84 ele falava da prerrogativa de foro também em tribunais. Então, sendo deputado estadual, havia também uma prerrogativa de foro, já que teria, por conta daqueles 2 parágrafos já declarados inconstitucionais, uma prerrogativa. Todos esses processos voltam às instâncias ordinárias, à primeira instância, para que um juiz monocraticamente, o juiz natural para aquela demanda, possa proferir a sua sentença. E a semana passada, no julgamento, os ministros decidiram modular aquela decisão de inconstitucionalidade para dizer que todos os atos praticados até então seriam aproveitados até a decisão da declaração de inconstitucionalidade. Mas nessa questão de ordem trazida pelo ministro Marco Aurélio, vai muito além daquilo que já foi discutido na ADI, e sim para dizer que essas infrações político-administrativas que vão ensejar esse ato de improbidade, caracterizado como ato de improbidade, eles devem ser discutidos na área civil e não na área penal. E o ministro Marco Aurélio foi bastante enfático. Para o Supremo, vem aquelas demandas em que, havendo uma prerrogativa de foro prevista na própria Constituição contra um parlamentar federal, apenas aquelas matérias em direito penal, que envolvam matéria de direito penal, é que vêm para o Supremo, que sobem para o Supremo Tribunal Federal. E ao término do mandato, elas voltam às instâncias ordinárias para dar o prosseguimento. Sendo a ação civil pública envolvendo atos de improbidade administrativa, mesmo que fossem detentores ainda hoje de mandato parlamentar, de um mandato político, não haveria essa prerrogativa de foro. Então, decidiu-se a questão de ordem, entendendo que, mesmo nesse caso, não há o foro especial por prerrogativa de função ou do cargo exercido e que as instâncias de primeiro grau é que são as competentes para processar e julgar esses parlamentares. Decisão, portanto, sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de maio de 2012. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos para os destaques da sessão plenária do dia 24, uma quinta-feira. Tem mensalão em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui em Plenárias. Estamos de volta com plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, dia 24 de maio de 2012. Começamos com agravo regimental na arguição de impedimento número 4. Relatoria do ministro-presidente Marcos Valério Fernandes de Souza versus relator da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, ação do mensalão. Um agravo regimental, recurso apresentado, portanto, contra uma decisão que rejeitou uma exceção de impedimento por alegada manifesta improcedência do relator na ação penal 470, ação do mensalão, determinando o arquivamento da ação. Bom, fatiando, Karina, antes de mais nada, esse tipo de ação, a arguição de impedimento, ela não é muito comum. Não vemos, digamos assim, todas as semanas no plenário do Supremo. Aí vem a pergunta, ou duas perguntas. Primeiro, do que se trata esta arguição de impedimento e por que, inicialmente, ela foi impetrada contra o relator do processo do mensalão? Veja, o artigo 252 do Código de Processo Penal, ele traz um rol de situações taxativas em que pode a parte que se sentir prejudicada alegar o impedimento daquele juiz para julgar a sua demanda. Então, por exemplo, um dos casos é se, porventura, um dos réus for casado com o juiz da causa ou for parente até o 3º grau, esse juiz estaria impedido de sentenciar porque a imparcialidade necessária para a aprovação da sentença poderia estar sendo maculada e aí é uma garantia de todos os cidadãos uma decisão imparcial. O juiz ele não pode estar, de certa forma, ligado emocionalmente aos fatos. Ele tem que se ater à questão de fato e de direito para poder decidir uma demanda. Então, são questões trazidas de forma taxativa pelo Código de Processo Penal que vão gerar esse impedimento. Marcos Valério veio ao Supremo Tribunal Federal e arguiu essa exceção de impedimento em relação ao ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal 470, que é a ação do mensalão. E ele trouxe ao Supremo Tribunal Federal o argumento de que o ministro Joaquim Barbosa estaria sim impedido porque ele já teria se manifestado sobre as acusações feitas em relação a Marcos Valério numa outra ação penal, quando foi recebida uma outra ação aqui no Supremo, que é o chamado mensalinho mineiro, em que Marcos Valério também é citado e também é réu
nessa outra ação. Essa é uma das hipóteses do 252 do Código de Processo Penal e que foi argumentada, portanto, sendo trazida uma questão de impedimento em relação ao ministro Joaquim Barbosa. Então, esses foram os fatos que ensejaram essa arguição numa tentativa, portanto, de afastar o ministro Joaquim Barbosa do julgamento dessa ação do Mensalão. Na ocasião, o presidente do Supremo era o ministro César Peluso e, por isso, ele se manifestou. Qual foi a decisão do ministro César Peluso na ocasião? O ministro César Peluso era o relator dessa arguição de impedimento. E nesta semana o que foi discutido foi o agravo regimental contra aquela decisão proferida pelo ministro César Peluso. O ministro César Peluso entendeu, numa decisão monocrática, daí o cabimento, portanto, do agravo regimental, para provocar uma manifestação do plenário acerca da sua decisão, que tratava-se de uma alegação absolutamente improcedente e que não mereceria, de toda forma, uma manifestação do plenário. E determinou o arquivamento da arguição de impedimento. Contra essa decisão do ministro César Peluso, o agravo regimental, agora sob a relatoria do ministro Carlos Aires Brito, sob a alegação de que haveria uma violação do devido processo legal, por exemplo, violação do princípio do juiz natural, o impedimento do ministro Joaquim Barbosa, revolvendo todas aquelas argumentações primeiramente expedidas. Mas o ministro Aires Brito, trazendo, portanto, as razões do seu voto, acabou entendendo que a decisão do ministro César Peluso não havia nenhuma modificação a ser feita e que, quando se trata de um pedido manifestamente improcedente ou de um pedido que vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe uma decisão monocrática no sentido de se arquivar aquele pedido. Portanto, acabou sendo uma decisão muito rápida, por votação unânime, os ministros determinaram o arquivamento dessa arguição de impedimento. Exatamente. O ministro relator, presidente Aires Brito, ele fez uma análise dos precedentes da Corte para chegar à conclusão, exatamente no sentido de julgar improcedente o agravo, mantendo, portanto, a decisão anterior da arguição de impedimento. E como já adiantou a Karina, como veremos, a decisão do plenário foi rápida. Senhores ministros, nessa ampla moldura, não tenho como desqualificar a decisão que deu pela improcedência da arguição de impedimento. Decisão, renovo o juízo, que seguiu o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e expressamente reconheceu a diferença, a distinção entre os fatos apurados na ação penal 470 e no inquérito 2280. Já estou concluindo este voto com a anotação de que o tratamento normativo ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do juiz natural. Inciso 53 do artigo 5º da Constituição e do devido processo legal estampado no inciso 54 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal. Garantias que, no caso, em nada foram quebrantadas pelo voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa na sessão em que este plenário recebeu a denúncia encartada no inquérito 2280. Senhores ministros, esse é o quadro e, diante dele, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Consulto Vossas Excelências. Agravo regimental a que se nega provimento, nos termos do voto do relator, decisão unânime, é a proclamação do resultado. Como eu disse, foi uma decisão bastante rápida. Prosseguindo, destaques da sessão plenária da quinta-feira, ação direta de inconstitucionalidade 4.414. Relator, ministro Luiz Fux, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada contra a Lei número 6.806 de 2007 do Estado de Alagoas, que criou a 17ª Vara Criminal da capital, com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
alega que a lei afrontaria a Constituição Federal ao legislar sobre direito penal e processual penal, bem como violar os princípios da legalidade, do juiz natural, além de ofensa à competência do tribunal do júri. Seria, de acordo com o argumento apresentado, a criação de um verdadeiro tribunal de exceção com ofensas às regras de remoção e promoção e a garantia objetiva da chamada inamovibilidade dos magistrados. Todos princípios previstos na Constituição Federal. Inicialmente, o relator, ministro Luiz Fux, indicou que há diversos dispositivos da lei que têm de ser analisados cuidadosamente. Compulsando-se os autos, verifica-se que as razões invocadas pelo demandante apontam mais de uma dezena de vícios na lei objeto da fiscalização abstratas, todos tecendo e merecendo atenção em separado, pois independentes entre si. Sem prejuízo também de que afirma aqui a jurisprudência da Casa, que prevê no controle concentrado de constitucionalidade a causa de pedir aberta, o que também, em caso, é absolutamente indiferente, porque há uma impugnação de cada dispositivo. Uma premissa deve ser firmada desde logo. Não há qualquer inconstitucionalidade na criação pelos Estados de varas especializadas em razão da matéria, seja no âmbito civil, seja na seara penal. O Código de Processo Penal em vigor reserva um capítulo, o de número 3, da competência da natureza da infração, no título 5º da competência, para deixar extremo de dúvidas que aos Estados é conferida a liberdade de criar e distribuir varas jurisdicionais de forma que melhor atenda aos interesses da comunidade. E aqui eu transcrevo o artigo 74. O dispositivo foi editado sob a égide da Constituição de 37, a chamada polaca, cujo artigo 103 estabelecia compete aos Estados legislar sobre a sua divisão e organização judiciária. Nenhuma alteração se observa no comando do artigo 125 da Carta atual. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição, o que atesta a compatibilidade do artigo 74 do Código de Processo Penal com o ordenamento jurídico odiano. Em consequência, pode ser afastado qualquer malferimento à competência reservada pelo artigo 22, inciso 1º, à União, no sentido de compete ela privativamente legislar sobre direito penal e processual. Ainda durante o voto do relator, o ministro César Peluso pediu a palavra para sugerir que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade fosse feito passo a passo em relação aos diversos artigos. Vamos rever trecho do debate. Eu acho que esse primeiro tema nós poderíamos, como sugestão, parar aqui e discuti-lo, porque a parte subsequente do seu voto já diz respeito a um outro aspecto da mesma norma. Como eu disse aqui, são vários dispositivos. Eu acho que seria o caso, talvez, de nós discutirmos se é ou não constitucional o enunciado da lei estadual que, de algum modo, define o que seja organização criminosa. Bom, eu me submeto à manifestação do plenário, muito embora entenda que devesse prosseguir no julgamento contínuo de toda a norma, porque não é uma preliminar, já é um mérito, não é? E de só, senhor presidente, é que antes, ministro, pelo menos na história do tribunal, em adins, atacando diversos dispositivos de lei, nós sempre procedemos ao desdobramento. Então vamos seguir até para facilitar o convencimento dos pares, né? Aí o plenário, por unanimidade, optou por seguir a sugestão, passando-se ao debate em relação, inicialmente, a pelo menos 3 artigos da lei alagoana, particularmente em relação ao artigo 1º da lei. Foi um debate que se estendeu na segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, com diversos argumentos sendo colocados. E em relação a este artigo, 1º especificamente, a maioria do plenário entendeu pelo acolhimento parcial dos argumentos apresentados na ação. De que forma, Karina? Os ministros, por maioria, acabaram aplicando a esse artigo 1º uma interpretação conforme e excluindo da redação do artigo 1º a expressão
organizações criminosas e que, de uma certa forma, poderia ter tida como inconstitucional na medida em que a grande discussão foi em torno dessa lei estadual que teria legislado sobre direito penal ao definir também, lá no artigo 9º e no 10º, o que seria crime organizado ou organização criminosa. Então, como nós não temos uma definição ainda numa lei federal, e isso seria, de uma certa forma, competência da União para legislar, a lei estadual não poderia ter definido. Então, no artigo 1º, ela diz que cria-se a 17ª Vara Criminal no estado de Alagoas, com essa função, competência exclusiva para processar e julgar delitos envolvendo organizações criminosas. Mas o que é organização criminosa? E aí passou-se a um grande debate acerca dessa discussão, no entendimento também de que essa lei alagoana teria, numa tentativa, não é, ou talvez usurpando a competência do Congresso Nacional para legislar sobre essa matéria, teria definido o que seria organização criminosa. Então, para manter incólume a possibilidade de se deixar criada essa 17ª Vara, excluiu essa competência exclusiva para crime organizado, já que nós não teríamos uma definição. E foi apenas essa decisão tomada no plenário na quinta-feira, depois de muitas discussões acerca de vários artigos, já que a lei possui 19 artigos e, segundo a OAB, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, toda a lei acaba sendo inconstitucional, violando inclusive garantias dos magistrados, de que forma eles seriam escolhidos para compor esse colegiado que compõe essa 17ª Vara Criminal. Então, não é formada apenas por um juiz, mas por um colegiado, são 5 juízes escolhidos pelo próprio tribunal, enfim, são várias alegações de inconstitucionalidade, mas na quinta-feira ficou decidido apenas em relação ao artigo 1º e o seu parágrafo. Ela acolhe-se parcialmente o pedido da OAB para excluir apenas uma expressão do texto e mantendo a possibilidade, portanto, da criação dessa 17ª Vara Criminal. Não foi uma decisão unânime. Sobre este tema, o artigo 1º divergiu o ministro Marco Aurélio. Presidente, não vejo como salvar, a menos que desconheça que não se cria uma vara sem um objetivo próprio, um objetivo harmônico com a ordem jurídica, como salvar o artigo 1º. E já adianto o meu voto, né? Não sei se não se pronunciou ainda o relator, eu vou aguardar Sua Excelência, porque é possível que eu acompanhe quanto aos 3 outros artigos, mas quanto ao artigo 1º, que é o artigo que está em votação, concluo, presidente, que se mostra discrepante, né, do que se imagina como órgão da administração judiciária, como órgão investido do ofício judicante, né, em sintonia com a Constituição Federal e, por isso, fulmino o artigo e o parágrafo. Exatamente em relação a este artigo 1º, foi a única decisão na sessão plenária desta quinta, o julgamento foi adiado, foi suspenso neste ponto, prosseguindo na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal na semana que vem. Vamos acompanhar, Karina? Vamos, essa discussão e outras que eventualmente forem pautadas para quarta e quinta no direto do plenário e no final de semana com plenárias. E obrigado, como sempre, por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.